Olá, Mariana, sim. Primeiro, quero-te agradecer em nome da equipa por teres aceito o nosso convite. É bastante importante para nós ter aqui a nossa primeira jovem autarca para começar este projeto. Também te quero perguntar se está tudo bem contigo, está tudo bem com a tua família? Sim, está Ainda tudo bem. bem. E eu é que também vos agradeço pelo projeto, por vocês terem tido esta ideia, de dinamizarem mais um bocadinho, porque agora estamos todos por casa e isto também alimenta um bocadinho o nosso tempo. Para começar, quero que nos contes um bocadinho sobre ti, quem tu és e também que contes um bocadinho do teu percurso desde o jovem autarca até agora. Como vocês sabem, estou a estudar Direito neste momento, estou no último ano da Faculdade de Direito na Universidade do Porto. Em 2015 eu decidi candidatar-me ao projeto Jovem Autarca e nessa altura ainda nada era como é agora, não é? A campanha era diferente, tudo era diferente, mas eu acabei por ser a vencedora do projeto e depois com uma equipa de 21 jovens, com os vereadores, fomos fazendo alguns projetos e foi super interessante, foi um ano muito interessante. Depois também nesse ano fui até a Alemanha, Berlim, onde estive numa experiência com uma conferência do G7 com jovens de todo o mundo, que foi uma experiência incrível, não é? Depois, nessa experiência também tive a oportunidade de contactar com algumas pessoas da Unicef e, entretanto, comecei a desenvolver um projeto com eles. Depois entrei para a faculdade e envolvi-me na Associação de Estudantes. Agora sou também embaixadora de carreiras da União Europeia e envolvo-me também em intercâmbios, na Fundação da Juventude, com a EPDJ. Acho que hoje em dia sou uma pessoa muito mais ativa devido, sobretudo, ao Jovem Autarca. Que conselho é que davas aos jovens de Santa Maria da Feira que se estão a pensar candidatar a este projeto? Olha, que conselho é que eu dava? Acho que, sem dúvida, que se candidatem, porque é um projeto que pretende promover uma cidadania ativa e é uma forma de nós participarmos nos projetos do nosso concelho, de ficarmos muito mais interessados por aquilo que acontece no nosso concelho e depois também por aquilo que acontece no país. É uma forma também de aprendermos a trabalhar em equipa, de assumirmos responsabilidades, de organizarmos eventos, estabelecermos objetivos e que muito dificilmente noutro projeto nós encontraríamos isto, porque se nós repararmos bem, aqui na feira, sem ser o projeto Jovem Autarca, não há outra coisa que nos permita estar em contacto tão direto com o executivo da Câmara, com os projetos que a Câmara faz, é que nós também começamos a aprender e a perceber aquilo que a Câmara faz, os projetos que nos podemos envolver, que muitas vezes até aí desconhecíamos. E também ficamos a perceber as dificuldades que a Câmara, o Governo, qualquer organização tem em organizar projetos e eventos. Isso também nos dá uma consciência crítica muito grande. Tenho a certeza que agora a minha forma de criticar a organização do que quer que seja é diferente daquilo que era antes de eu entrar no projeto Jovem Autarca. Tendo em conta a situação em que estás, o cargo em que estás a estudar Direito, de que forma é que achas que o projeto te ajudou a chegar até onde estás hoje, tanto profissional como pessoalmente? Olha, sem dúvida que foi o Jovem Autarca que me levou a estudar Direito, porque eu estava a estudar Economia, Ciências Socioeconómicas na secundária e eu ia para a Economia. Mas depois decidi que se calhar afinal gostava de falar, gostava de comunicar e por que não Direito? Nunca foi sempre um sonho. Tu tens algum... Não sei, tu estás em que ano, Mariana? Eu estou no 12º, vou agora para a universidade. E o que é que tu queres seguir? Em princípio, gestão. Ok. Eu era... Exato. Ou era Economia ou Gestão. Mas depois, tanto que eu estava a estudar Economia e nunca pensei que ia usar só o meu exame de português. Mas depois acabei por seguir Direito no último ano, afinal vou para Direito, acho que gosto mais. Nunca foi aquele sonho desde pequenina a querer ser juiz ou advogada, não. Mas agora gosto, não trocava Direito, mas não tenho o sonho de ser juiz ou advogada.
Já explicaste um bocadinho, mas vamos falar outra vez sobre isso. Para quem não conhece bem o teu trabalho, quem não te conhece muito bem, encontras-te atualmente no grupo de jovens da Unicef, és vice-presidente da Associação de Estudantes e ainda és embaixadora da Universidade do Porto na EU Careers. Explica um bocadinho como é ser uma jovem tão ativa na sociedade como tu és. Olha, eu vou ser sincera, eu gosto de estudar e gosto de aprender coisas novas, gosto de estar na faculdade, gosto de estar com os meus amigos, mas aquilo que realmente me preenche são as atividades extracurriculares que eu tenho. É a Unicef, é a Associação de Estudantes, é a EU Careers, isso é aquilo que eu gosto realmente de fazer e por isso, quando surge uma oportunidade, um projeto destes, eu inscrevo-me sempre. E candidato-me sempre porque é isso que eu gosto de fazer. Claro que depois temos que saber gerir o nosso tempo, saber também priorizar e às vezes não é muito fácil. Às vezes tenho alguma dificuldade em perceber, olha, isto neste momento é importante, isto não é importante e também vou aprendendo, não é? Com o tempo e com as atividades em que me envolvo, porque depois não há outra opção. Mas sobretudo saber gerir o nosso tempo e ter noção de que nós não vamos ser excelentes em tudo e que por isso vamos ter que fazer escolhas e que essas escolhas nem sempre são fáceis de fazer, por isso temos de analisar os prós e contras. Lá está, eu tive de abdicar de algumas coisas na faculdade para me poder dedicar a estas atividades, mas foi aquilo que eu escolhi e eu estabeleci isto como prioridade. Portanto, acho que é muito importante se calhar começarmos por estabelecer prioridades e percebermos aquilo que realmente nos preenche e aquilo que realmente nós gostamos de fazer. E qual é o conselho que dás, não só aos jovens, mas a toda a gente, para ser assim tão ativo na sociedade? Assim, eu acho que nós somos todos diferentes, nem todos gostamos do mesmo, nem temos que gostar, e ainda bem. E há uns que gostam mais de uma área, outros de outra, e nem todos temos que ser tão ativos numa determinada área. Fomos feitos para fazermos coisas diferentes, mas acho que se alguém sente que deve ser mais ativo, deve sobretudo começar por perceber que projetos é que existem no seu concelho, no país, desde as câmaras municipais, a Fundação da Juventude, a PDJ. Tem muitos projetos que as pessoas podem inscrever. Também fazer, por exemplo, fazer muito desporto, envolverem-se. Isso também é ser ativo e é construir algo na nossa cidade, também no nosso país. Portanto, acho que nós podemos ser ativos de diferentes formas. Não só, se calhar, no meu caso, é mais a nível político, não estando eu inscrita em nenhuma juventude partidária, mas é uma cidadania ativa mais política, digamos assim, mas há outras formas de ser ativo também e acho que, acima de tudo, as pessoas têm que se interessar por aquilo que está à volta delas, quererem saber mais e depois inscreverem-se em projetos. Recentemente tu viajaste até à Índia com a Filipa Martins, que também participou no projeto Jovem Autarca. Sentes que essa viagem teve algum impacto pessoal e profissional? Sim, sem dúvida. A Índia acho que foi a viagem mais incrível que eu fiz até agora, porque a Índia é um país absolutamente incrível, místico, com muitos aromas, com muita intensidade. É um país absolutamente diferente. Na Europa as coisas são muito semelhantes, mas na Índia é outra cultura e eu sou absolutamente apaixonada pela Índia e eu gostava de voltar lá, gostava inclusive de desenvolver projetos na Índia e por isso a Índia tocou-me mesmo muito, de uma forma muito especial. Primeiro também porque fui com pessoas incríveis, com jovens portugueses excepcionais, que nós ainda hoje vamos sempre mantendo contacto e também em diferentes áreas, que me acrescenta muito. E depois, na Índia, também tenho lá colegas indianos, eu agora até escrevi um artigo sobre a Índia e falei mesmo com colegas meus indianos para perceber como é que eles estavam a viver a situação lá. E perceber como é que um país tão diferente está a viver, por exemplo, agora esta situação que nós estamos a viver, da pandemia, perceber como é que eles vivem isto. Mas ainda tem, sobretudo, uma veia espiritual muito interessante.
As cores são fantásticas, apesar da poluição que é muito intensa e os cheiros são muito intensos, o calor. Eu nunca estive num país com um calor tão úmido, tão quente como aquele. Chega a ser insuportável mesmo. Isso é a coisa mais difícil. Isso e a comida. É mesmo a comida, eu já disse, da próxima vez que for lá, vou levar latas de atum, porque eu não gostei da comida nem, juro. Eu não gostei mesmo, aquilo foi muito complicado para mim, só comia aquele pão pita, acho que se chama assim, porque de resto o frango nos molhos e tudo não conseguia. Mas acho que me acrescentou muito, perceber como é que outras pessoas vivem, perceber que ainda há muitas coisas que precisam de ser desenvolvidas, saneamento básico na Índia. Uma das paisagens constantes que nós tínhamos era lixo por todo lado. Nós andávamos horas de autocarro e era só lixo, percebes? A fome, muita pobreza mesmo, e perceber que ainda há muito para desenvolver, percebes? A nível de saúde, nós visitamos um hospital e eu aí senti-me mesmo muito agradecida por ser portuguesa, porque eu disse, tinha uma colega minha que estava lá que era médica e disse: Joana, eu não quero, se eu ficar doente, eu não quero ser tratada aqui, prefiro ficar onde nós estamos e tu tratas-me, porque, bem, não foi assim, completamente não era diferente. propriamente agradável. Sim, agora fugindo um bocadinho do assunto, quero que me digas 3 coisas que adoras e 3 coisas que odeias. Ok. Olha, 3 coisas que adoro. Adoro praia e calor. E, aliás, eu estou com muito medo de não poder ir para a praia este ano, porque eu adoro praia e calor. Adoro debater com as minhas amigas. Quando nós vamos para o café ou à noite, ficamos só no carro a debater umas com as outras e a ter assim umas conversas aleatórias, mas aprendo imenso com elas. O que eu adoro mais? Adoro viajar. Odeio arroz de cabidela. Não consigo com aquele cheiro, não consigo. Eu também, eu odeio aquilo. Eu não percebo como é que alguém consegue estar na arroz de cabidela, juro-te. Não consigo mesmo. Odeio estar na praia e levar com um monte de vento de areia. Isso para mim não são dias de praia. Por exemplo, agora, não odeio estar em casa, mas gostava de poder sair de casa, por exemplo, não é? Gostava de ter assim algumas atividades lá fora. Também não odeio chuva, mas por exemplo, preferia que tivesse sol. Falando agora um bocadinho sobre a caneca que trouxeste hoje, que nós pedimos e tu trouxeste, quero que mostres qual é e quero que expliques porque essa caneca para hoje. Ok. Sim, vocês tinham-me dito para eu trazer uma caneca, eu trouxe uma caneca porque é o chá das 5, não é? E eu escolhi esta caneca. Exatamente. Eu estava em dúvida entre duas. Estava na dúvida, mas acabei por escolher esta. Esta caneca aqui é de Berlim. Eu trouxe esta de Berlim porque representa, acho eu, a minha ligação à cidade, sobretudo. Porque eu gosto muito de Santa Maria da Feira, gosto muito dos eventos de Santa Maria da Feira, sou fã. Por isso, acho que fazia sentido trazer uma caneca de um dos maiores eventos da cidade, que representa a minha ligação à cidade, à feira, Berlim, à viagem medieval, imaginários, tudo aquilo que existe. Portanto, acho que fazia sentido trazer esta caneca. Além disso, esta caneca diz gosto de ti, e acho que me foi dada no Natal, se não estou em erro. Agora voltando um bocadinho ao teu trabalho, como já falámos, tu fazes parte do grupo de jovens da Unicef. Explica-nos um bocadinho o tipo de projetos que vocês fazem e o objetivo desses projetos. A minha ligação com a Unicef começou, como te disse, quando na conferência do G7 conheci algumas pessoas relacionadas com a Unicef e depois, a partir daí, enviei um projeto para a Unicef e começamos a fazer algumas coisas e chegou o momento em que a própria equipa da Unicef criou um grupo de jovens voluntários da Unicef. E eu e outras pessoas também cá do Norte fazemos parte desse grupo e desenvolvemos alguns projetos em escolas primárias,
sobre a consciencialização e sensibilização dos direitos da criança, porque a Unicef Portugal trabalha muito para países em desenvolvimento, sobre os direitos da criança. E não trabalha tanto para Portugal, sendo que também tem vários projetos em Portugal. Então nós decidimos desenvolver nas escolas primárias algumas palestras sobre a sensibilização e consciencialização dos direitos da criança para as próprias crianças mesmo. Além disso, nós também, por exemplo, dinamizamos o dia 20 de novembro sobre a Declaração dos Direitos da Criança e vamos ter encontros que são em Lisboa sobre alguns projetos da Unicef. Agora, esta situação atual é uma situação difícil para todos, ninguém está a saber muito bem como lidar, ainda estamos a adaptar-nos. A tua opinião, como é que isto afeta a sociedade e o que é que devemos fazer individualmente para que isto tudo melhore e passe mais rápido? Naturalmente que acho que temos que seguir e devemos seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Temos que lavar as mãos, manter o distanciamento social, tomar todos os cuidados e precauções, e por isso devemos estar atentos também às páginas da Direção-Geral de Saúde. E depois, naturalmente, acho que há outra questão muito importante, que é a questão da saúde mental, que acho que agora começamos a valorizar mais, porque percebemos que às vezes é mais difícil estar em casa, se calhar há pessoas que lidam mal com a ansiedade, têm questões como a depressão, e percebemos que é uma altura de lidarmos com as nossas emoções e com os nossos sentimentos e que nem sempre é fácil. Também acho que se passa a valorizar um bocadinho mais o trabalho dos psicólogos e das pessoas que estão sozinhas e os idosos também. Acho que começamos a ter outro cuidado e eu espero sobretudo que esses cuidados também fiquem e que permaneçam, percebes? Que não seja só agora. Por exemplo, há muitos idosos que estão sozinhos e que, ok, nós agora vamos ligar, mas e se calhar eles já estavam sozinhos, se calhar não precisavam de ajuda, percebes? Portanto, era importante que alguns projetos de ajuda também continuassem. Se nós estivéssemos a viver num filme, qual achas que seria? E pode ser na situação atual, agora com o Covid, mas também pode ser na situação aquilo em que nós chamamos de normal. Olha, talvez não te consiga dizer um filme, mas digo-te uma série. Eu acho Sim, que pode ser. Pode. Eu acho que neste momento, eu não sei se já viram, mas Black Mirror, eu sinto que estou a viver um episódio de Black Mirror, porque isto não há nexo, não há sequência, não tem sentido e usamos muita tecnologia. Então é assim alguma coisa do género. Nunca ninguém pensou que nunca ninguém viveu, que nunca ninguém imaginou, mas estamos a viver e Sim. Podemos estar a filmar agora que isto deve ser um episódio em que não há sequência nenhuma, parece mesmo um episódio do Black Mirror. Se tu tivesse que escolher uma celebridade, se dessem a oportunidade de conhecer uma celebridade, quem é que seria e porquê? Acho que neste momento gostava de conhecer o Bill Gates ou conhecer a biblioteca dele, porque também vi uma série há pouco tempo. Muitas vezes, por exemplo, eu gosto de direito, economia, política e leio sobre isso, mas eu nunca decidi, olha, hoje vou ler sobre biologia ou hoje vou ler sobre química. Nunca me deu para isso. Mas ele, é impressionante como ele na série mostra a biblioteca dele e como ele lê sobre os temas mais aleatórios, sobre energia nuclear, sobre biologia, quer aprender sobre tudo. É normal, nós queremos aprender muito e queremos saber, é normal que queiramos saber mais, mas para mim ainda não é absolutamente normal que queiramos saber sobre coisas que, lá está, eu neste momento não tenho interesse nenhum por biologia, não me diz muito, mas eu acho fascinante, percebes? Eu gostava de perceber porque é que ele tem esse interesse por tudo realmente, porque acho que nunca conheci alguém assim. A nossa entrevista está quase a acabar, mas eu queria fazer agora um joguinho contigo, que é o joguinho do Eu Nunca. Então eu vou-te fazer algumas perguntas. Vê lá o que é que me vais perguntar.
Eu tive cuidado nas perguntas, não te preocupes. Ok, boa. Eu vou-te fazer umas perguntas e tu vais ter que dizer se já fizeste ou não fizeste, ou se já aconteceu ou não aconteceu. Ok. Pode ser? Pode. Ok, então, primeira pergunta. Estou com medo, Já mas apareci na ok. televisão. Eu já. Ok. Já fui expulsa de uma aula. Não, eu nunca. Já parti um osso. Já. Qual? Do nariz. Ok. Eu já cortei o meu cabelo e arrependi-me no minuto a seguir. Ah, sim, sempre. Sempre. Odeio cortar o cabelo. Já fiz um interrail. Não, eu nunca. Mas quero. Eu já conheci a pessoa que mais admiro. Não. A não ser pessoas da minha família e amigas minhas, mas de resto, assim, uma celebridade. Não. E última pergunta. Eu já menti sobre a qualidade de uma refeição. Sim. Eu não. Claro. Quando vou a alguém. Acho que toda a gente já fez. Pois, quando vamos à casa de alguém e afinal a refeição não estava assim tão boa, ok. Tá bom. Tá bom. Já estou satisfeito, mas. Para terminar, queria te perguntar se gostarias de deixar uma mensagem de esperança para quem nos está a ver. Sim, posso deixar uma mensagem de esperança porque acho que neste momento também é importante. De facto, neste momento não está tudo bem, não é? E nós sabemos isso, também não vale a pena dizer sempre que está tudo bem, não está. Mas estou certa de que vai ficar e de que a humanidade vai aprender alguma coisa também com isto, porque é nas épocas de crise que a humanidade se recria e se reinventa e que também se encontram novas soluções e se apontam novos caminhos para construirmos certamente um mundo melhor e que sobretudo agora tenhamos mais consciência de que a saúde importa e que nós muitas vezes somos uns privilegiados por termos acesso a cuidados de saúde em qualquer lado do nosso país, em qualquer sítio, que há muitas pessoas no mundo que ainda não têm e que nós temos de assegurar que essas pessoas vão ter e é importante no futuro também trabalharmos nesse sentido e percebermos que o mundo só funciona se nós, enquanto países, nações, tivermos realmente Nações Unidas e nos ajudarmos uns aos outros. Uma mensagem muito bonita, Sofia. Infelizmente a nossa entrevista já chegou ao fim. Quero agradecer novamente em nome da equipa por teres aceito o nosso convite. Foi um prazer entrevistar-te e foi uma entrevista muito bonita. Tens umas palavras muito bonitas. Por isso, muito obrigada e continua a estar tudo bem por aí. Olha, deixa-me só mandar um beijinho para ti, porque também foste muito atenciosa comigo, super cuidadosa, e também desejar uma boa sorte para a equipa Jovem Autarca e um beijinho grande para todos vocês, porque sei que não era neste cenário que vocês gostariam de estar a trabalhar, mas estão a saber lidar com as circunstâncias e a criar projetos novos, e isso é que é importante. Lá está, recriem e reinventem sempre. Sempre, Sofia. Muito obrigada e um beijinho. Beijinho, obrigada.